Bom, pessoal, o objetivo da aula hoje é abordar a temática da sociedade de controle. No âmbito das mutações contemporâneas, especificamente, né, aquilo que nós vemos caracterizando como mutação sociológica, é a passagem das sociedades disciplinares para sociedades de controle. Essa mutação sociológica que é relevante para nós aqui, para pensar as novas modalidades, né, de controle da vida, de exercício de poder sobre a vida individual e social. Então, nós vimos, né, nas nossas duas últimas aulas, a emergência das sociedades disciplinares, como é descrita, né, como são descritas por Michel Foucault em Vigiar e Punir. Certo? Então, o objetivo da aula é justamente, né, tratar a questão da passagem, do deslocamento, da mutação, ou seja, de uma dada sociedade, modelo de sociedade disciplinar, para sociedades contemporâneas, sociedades de controle. Então, assim, uma breve síntese, né, daquilo que nós vimos, né, sociedades disciplinares. Né, nós poderemos datar aqui sociedades industriais modernas, capitalistas, emergentes aí entre os séculos XVIII e século XIX, que se prolonga aí para a primeira metade do século XX, né, Fordismo, né, o modelo fordista de produção, é caracterizada pelas instituições fechadas, as instituições disciplinares, né, instituições de sequestros, como descreve Foucault, né, ou as máquinas disciplinares, né, a exemplo das prisões, né, dos exércitos, das fábricas, das escolas, dos hospitais, dos manicômios. Né. Então, são instituições fechadas, instituições ou máquinas disciplinares. E é aí que Foucault identifica a emergência, né, de uma modalidade de poder que ele caracteriza como poder disciplinar, né? Ou seja, o poder disciplinar como a tecnologia do poder, cujo objetivo é a produção de corpos úteis e dóceis. O objetivo do poder disciplinar, dessa tecnologia do poder, é a utilidade econômica e a docilidade política, né? Esse par, docilidade, utilidade. Sempre pensando aí as sociedades capitalistas emergentes, né, industriais, aí nesses séculos 18 e 19, que se prolonga para o século 20, né, a centralidade da produção, enfim. Daí a importância, né, da disciplina, né, no sentido de disciplinamento, de treinamento, de adestramento, né, as tecnologias políticas do corpo, a centralidade do corpo, a materialidade da vida, né, o treinamento, o adestramento do corpo-máquina, a produção do homem-máquina, de que o soldado é o maior exemplo. O que é fundamental aí para Foucault é que essa disciplina, esse poder disciplinar, né, é uma tecnologia política, né, política do corpo humano, é a centralidade do corpo orgânico, né, da materialidade da vida. Aqui apenas uma síntese, né? E nós descrevemos, isso vai ser importante para descrever a sociedade de controle, né, o panoptismo, né, o dispositivo panóptico, né, tal como Foucault descreve lá em Vigiar e Punir. Acho que é o maior exemplo, né, dessa tecnologia do poder disciplinar, né, e a característica, já uma característica das sociedades disciplinares, né, que elas operam com base no sistema de vigilância, de controle, mas esse controle, essa vigilância, se dá no âmbito das instituições fechadas. Né? E o importante que nós procuramos ressaltar é os efeitos individualizantes, né, subjetivantes dessa tecnologia, né, que encontra na vigilância, no controle, no monitoramento, né, os seus principais operadores, né, enfim. Então, né, para que nós possamos aí, né, caracterizar essa passagem, essa mutação, esse deslocamento, né, para que nós possamos pensar as nossas sociedades atuais, sociedades contemporâneas, né, pensar a sociedade de controle, nós poderemos aqui apontar algumas características. Né. Trata-se aí de sociedades pós-industriais, informacionais, sociedades industriais, que nós podemos datar aí, identificar a emergência dessa sociedade, né, na segunda metade, né, a partir da segunda metade do século XX, né, e que percorre aí, que transcorre aí no nosso século XXI. A emergência da cibernética, da ciência da computação, da inteligência artificial, os processos de automação, né, fundamental aí
a emergência desse paradigma cibernético, informacional, tecnologias de informação, da microeletrônica, enfim, fundamental aí para que nós possamos pensar na sociedade de controle, situar aí a emergência das tecnologias da informação. Então, trata-se de sociedades informacionais, né, sociedade em rede, ou sociedade da informação, como vem sendo descrito por alguns autores, sociólogos, fundamentalmente, né, marcado pelo fluxo das informações, fluxo da informação. A vida aí, a vida social, a vida individual, é marcada como informação, né, dada essa centralidade, né, digamos assim, de que o capitalismo, né, investe na materialidade da vida, um dispositivo de informação, um sistema de informações. Né? Então, o capital informacional do vivo, exemplo das biotecnologias, da engenharia genética, né? Projeto Genoma Humano, enfim. Esse paradigma cibernético informacional, né? Também promove uma modificação no campo das ciências e das práticas, né? Advinda do campo das ciências da vida. Né? A própria vida, o vivente, de um modo geral, é tratado como sistema de informação molecular digital. Esse processo de desmaterialização do real, né, de virtualização do real, né, também posiciona a vida em termos, né, de uma virtualização, né, que conta mesmo são as informações, os genomas, os sistemas de informação molecular digital, manipulação genética, enfim, é uma característica da sociedade, né, informacionais. Mas também pensando aí a cibernética, né, pensando as tecnologias de informação do ponto de vista da inteligência artificial, né, máquinas inteligentes, todo o campo da memória, constituição de bancos de dados, né, bancos de dados informacionais. A inteligência artificial também, aí, exemplo das biotecnologias, ocupam uma centralidade, né, dado o processo de virtualização da vida, dado o processo de virtualização da inteligência, da memória. Então, nas sociedades que nós estamos caracterizando como sociedades de controle, nós podemos falar em sociedades pós-disciplinares, né? Ou seja, Michel Foucault ele já identificava essa tendência, né, das disciplinas, né, da generalização das disciplinas, elas saltarem os muros, né, das instituições fechadas, né, e permearem em todo o campo da vida social. Então, o próprio Michel Foucault, em Vigiar e Punir, ele vai falar de uma tendência, né, das instituições de sequestros, né, elas se generalizarem, né, daí ele falar em não instituições fechadas, mas instituições abertas. Deleuze, o filósofo francês Deleuze, vai desenvolver isso, né, no livro sobre Michel Foucault, no pós-escrito, né, quando ele vai exatamente tratar aquilo que o Foucault chamou como sociedade abertas, como sociedades de controle, já pensando aí as tecnologias da informação, os computadores de última geração, os processos de automação, a inteligência artificial, as tecnologias do virtual. Então, quando nós falamos em sociedades pós-disciplinares, nós estamos pensando aí todo o campo emergente, né, das cybertecnologias, né, que nós poderíamos colocar em termos Foucaultianos, né, as cybertecnologias políticas da inteligência e da memória. É muito importante, né, enquanto as disciplinas, o poder disciplinar, investir nos corpos, a materialidade da vida, né, a centralidade do corpo orgânico, as cybertecnologias ou as tecnologias da inteligência, né, investem justamente na memória, nessa dimensão imaterial, podemos dizer, da vida, né? Na dimensão suprassensível. Né? Então, tem um deslocamento muito importante aí, né? Nessa passagem das sociedades disciplinares para as sociedades pós-disciplinares, a gente percebe essa passagem do corpo orgânico ao corpo virtual, o pós-orgânico. Né? E a ênfase, né, na materialidade da informação, a ênfase nas máquinas inteligentes, né, nos implantes, nanoimplantes, né, na constituição de bancos de dados, de memória. Então, a ênfase recai agora não sobre o corpo, mas sobre a inteligência. As potências da inteligência e da memória, na criação de memórias, inteligências artificiais, na ampliação, né, dessa memória biológica, memória orgânica, dessa inteligência orgânica, biológica, na exteriorização dos bancos de dados, né, nas redes sociais, por aí vai. Então, é importante para nós aqui, né, pensar a sociedade de controle, né, as novas formas de controle e monitoramento da vida, né, a partir das cybertecnologias. Né, e caracterizar as cybertecnologias, inteligência artificial, os algoritmos digitais, as biotecnologias, nanobiotecnologias, realidade virtual, todo o campo das plataformas, né, como tecnologias políticas.
né, tecnologias políticas. Então, aí, né, uma característica das sociedades pós-disciplinares, sociedade de controle, mais uma vez, a cibernética, ciências, tecnologias da informação, a inteligência artificial, os algoritmos digitais, as nanobiotecnologias, todo esse campo de convergência, né, das novas ciências e tecnologias, né, pensando como ciências e tecnologias do poder, como dispositivo de poder. Então, assim, um pressuposto, né, teórico, né, filosófico nosso aqui é de que a tecnologia, toda e qualquer tecnologia, deve ser tratado como um dispositivo de poder. Sociedades de controle, né? Vejam bem vocês aí, né? No primeiro momento vem a imagem, né, das câmeras, né? Sistema de câmeras, de monitoramento, né, nas ruas, nos bairros, nos condomínios, aeroportos, praças, enfim. A ideia de que os novos sistemas de vigilância, de controle, de monitoramento da vida, né, estão fora das instituições fechadas, né, instituições disciplinares, e se generalizam, né, por todo o tecido social. Então, mais uma vez, sociedade de controle, né, a tecnologia como um dispositivo de vigilância, de monitoramento da vida individual e social. Essa imagem, né, a proliferação desses sistemas, né, nas universidades, enfim, nas periferias, nos bairros, né, isso é uma característica, digamos assim, mais visível da sociedade de controle. As sociedades de controle, sociedades contemporâneas, né, elas vêm sendo, segundo alguns autores, né, definidas, né, já aparecem já algumas categorias sociológicas, né, podemos colocar assim, né, a noção de, entre as quais, né, noção de capitalismo de vigilância, o capitalismo de captura, né, capitalismo de vigilância, em dois sentidos. No primeiro sentido, na forma de controle, né, tal como pensado por Michel Foucault, né, a partir do dispositivo panóptico, né, sistemas de monitoramento, de vigilância. Vigilância, regulação, monitoramento da vida. Então, nós podemos pensar aqui, num primeiro sentido, né, esse capitalismo de vigilância a partir de um panoptismo digital. Os novos sistemas de vigilância e de controle da vida individual e social, que a gente pode pensar aí no campo das redes sociais, fundamentalmente nas redes sociais, né, nas plataformas, nos apps, enfim. Em meio aí a essa realidade virtual, esses espaços virtuais, em meio a essa cybercultura no sentido mais amplo. Né? Então, agora, aqui trata-se de um panoptismo digital, um dispositivo panóptico, né, posicionando aí as cybertecnologias, Então, algumas características, né, da sociedade de controle, ou desse capitalismo de vigilância, né, nós podemos colocar aí a centralidade, né, das corporações, as grandes corporações econômicas, né, o capitalismo das grandes corporações econômicas, as big techs, né, os gigantes, as grandes empresas de ciência e tecnologia, a exemplo do Google, da Google, Amazon, Facebook, Apple, né, são as, como diz alguns autores aí, né, são os gigantes, né, das grandes empresas de ciência e tecnologia. Aí nós temos aí, né, aquilo também que vem sendo caracterizado como o capitalismo das plataformas, o capitalismo dos apps, dos aplicativos, o fenômeno da appificação, da plataformização. Então, são noções, né, são, digamos assim, são termos, né, que os autores já vêm mobilizando para aprender nessa sociedade contemporânea, dada a centralidade das tecnologias digitais e o processo generalizado de virtualização, né, da vida social como um todo. Na esfera econômica, virtualização do sistema financeiro, né, da economia, a parte de bens e serviços, a virtualização das novas formas de sociabilidade, as novas formas de presença na vida social, virtualização das empresas, do mercado de trabalho, das profissões, enfim. E a onipresença, pode-se dizer assim, das plataformas. Exemplo da própria educação, educação à distância, o ensino remoto, né, seguindo essa lógica, né, da virtualização. E aí nós vamos percebendo também, né, o poder dos dados, né, ou seja,
a monetização dos dados, da informação, ou seja, a produção da informação como dinheiro. Então é muito importante isso, né? Hoje, os nossos dados, a informação, os bancos de dados, se constituem enquanto riquezas, né? A nova forma de riqueza do século XXI, mais do que o petróleo, por exemplo, né? Nós temos aí a questão dos dados, o poder econômico dos dados, ou o capitalismo dos dados, algumas das características. Daí o Big Data, né? Os dados massivos, as grandes empresas, a ciência dos dados, a emergência da figura do cientista de dados, né? Quer dizer, uma nova forma do saber, o saber ele assume novas formas, a constituição de novas ciências, novos campos, né? Enfim, tudo em torno da informação, software da informação, é uma característica, né? Nós vamos tratar isso, a questão do Big Data, né? Das Big Techs, né? O poder, a centralidade das corporações, e uma característica, né, das cybertecnologias, né, é que elas imprimem toda uma dinâmica, né, de rastreamento, de extração, de captura, de análise, de classificação dos dados, né, constituição de verdadeiros bancos de dados, criação dos perfis acerca dos seus usuários, com finalidades as mais diversas, né, econômicas, políticas, enfim. Aqui, pessoal, estou passando, assim, digamos assim, um mapa, né, uma espécie de grande esquema para a gente poder abordar nossos próximos encontros, né? Quer dizer, no detalhe, né, a partir dos seus elementos, né, procurar aprofundar algum desses pontos, dessas características dessa sociedade de controle, né, ou desse capitalismo de vigilância. Okay? É importante, né, quando nós falamos em capitalismo de vigilância, a gente está pensando, por um lado, o poder econômico das grandes corporações, a centralidade, né, dessas corporações econômicas, né, a monetização dos dados, né, a transformação dos nossos dados em dinheiro, em informação, e por outro lado, né, sociedades de vigilância, o capitalismo de vigilância, né, as novas formas de poder, de exercício do poder, novas formas de controle e monitoramento da vida individual e social. Aí a centralidade de noções como máquinas inteligentes ou aprendizagem de máquinas, o aprendizado de máquina. As máquinas aprendem. Né? As máquinas estão aprendendo. E estão aprendendo exatamente o quê? Com que finalidade? Né? Então, aqui apenas uma síntese. Né? As máquinas estão aprendendo a nos vigiar. As máquinas estão aprendendo a nos vigiar é um enunciado, né, que eu retirei de um documentário da Netflix, né, de um dos seus episódios, o monitoramento, na era dos dados, o monitoramento. Uma das falas, eu achei bastante significativo esse enunciado: as máquinas estão aprendendo a nos vigiar. Aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, reconhecimento facial, software de reconhecimento facial, né, treinar as máquinas, treinar algoritmos para nos observar, vigiar e aprender a nos conhecer. Estamos sendo observados, monitorados e vigiados por máquinas. É a noção de algoritmo, né? Os algoritmos estão nos conhecendo, né? Extraindo um conhecimento acerca dos nossos comportamentos, das nossas condutas, das nossas preferências, dos nossos desejos, né? O modo como nós nos movemos na sociedade, com quem nós nos relacionamos, o campo de nossos interesses, as nossas posições políticas, enfim, é muito importante isso, né? As novas formas de vigilância e controle se dão com base nas redes sociais, né, nos algoritmos digitais, e aí potencializado, né, ampliado com a inteligência artificial. Isso nós vamos tratar, né, nas próximas aulas, né? Sobretudo a partir desses documentários, de alguns documentários que eu vou indicar para vocês, de algumas séries de Black Mirror, por exemplo, certo? Então, estamos sendo observados, monitorados, vigiados por máquinas. Máquinas que observam e aprendem. É muito importante isso, né? A capacidade de aprender algo acerca de nós, acerca de nossa subjetividade, acerca da nossa intimidade. Observam e aprendem o que exatamente acerca de nós mesmos. Observam nossos comportamentos, nossos hábitos, nossos desejos, nossas capacidades, né, as nossas propensões, as nossas necessidades,
em nosso cotidiano, extraem dados, informações acerca de nós mesmos, né? Então é muito importante isso e as consequências, os desdobramentos dessas máquinas inteligentes, né? Dessas máquinas pensantes, né? Uma forma de inteligência, né? Que nos observam, que extraem o conhecimento acerca de nós, portanto, que nos conhecem, enfim. E daí nós podemos esperar as consequências desse saber acerca de nós mesmos. Vou avançar mais um pouco aqui. Então é importante para nós aqui, né, articular o fenômeno da virtualização, quando nós falamos em cybercultura, espaço cibernético, né, o campo das redes sociais, as novas formas da vida individual e social, as novas formas de sociabilidade que se dá a partir dessas plataformas, né, situar aí a emergência dessas cybertecnologias, né, no que diz respeito ao campo da subjetividade. Se o Michel Foucault, em Vigiar e Punir, ele descreve, né, as tecnologias políticas do corpo, né, o poder disciplinar, né, e os seus efeitos individualizantes, quando ele diz que o indivíduo é um efeito do poder, né, quer dizer que o indivíduo ele é fabricado, ele é produzido por essas tecnologias políticas do corpo, né, nós temos que pensar também as cybertecnologias, né, todo esse campo das plataformas, dos apps, das redes sociais, da inteligência artificial, dos algoritmos digitais, em termos de processo de subjetivação, ou seja, que estão se constituindo sujeitos, né, no âmbito, né, dessas plataformas, nas nossas relações com as tecnologias, né, com as tecnologias da informação, com as tecnologias digitais, né, nós somos afetados, né, no que diz respeito a todo o nosso campo da subjetividade. Mais uma vez, colocar em relação, né, as tecnologias, que sempre são tecnologias de poder, e os processos de constituição e formação de sujeitos. Né? Então, agora aqui, o que nós precisaríamos atualizar, nessa passagem de um poder disciplinar, né, para as cybertecnologias da inteligência, os efeitos individualizantes, né, os processos maquínicos de produção da subjetividade, em meio às atuais sociedades de controle. Então, aqui, nós temos alguns pontos que nós podemos destacar aqui, para serem desenvolvidos nas próximas aulas. Então, nós temos os processos maquínicos de produção da subjetividade, no sentido de que a subjetividade ela é produzida, ela é fabricada, né, e no caso específico, nas nossas relações com as tecnologias da informação, com os espaços virtuais de informação. Então, processos maquínicos, né, para enfatizar esse elemento da máquina no sentido de maquinar, né, no sentido de fabricar sujeitos. Então, as redes sociais, né, o campo das redes sociais, Facebook, Instagram, né, nós situamos aí a emergência do eu digital, do corpo virtual, o corpo se virtualizando, né, de um sujeito cibernético. Né. Aqui acho que fica bem marcado aquilo que eu venho insistindo para vocês aqui, a passagem do orgânico ao pós-orgânico, né, desse corpo orgânico para esse corpo virtual, ou para esse sujeito, né, cibernético, esse eu digital, né, pulverizado, dissolvido aí no campo das redes sociais. Então é uma nova subjetividade que emerge, né, com a cibernética, com as tecnologias de informação, com as plataformas, com o fenômeno da virtualização. Então o eu também está se virtualizando, né, ou seja, já não se trata mais, né, daquela relação, digamos assim, material, orgânica, né, entre sujeitos, né, mas essa, entre aspas, mudança de suporte, de um suporte físico material, quer dizer, essa passagem do real para o virtual, esse mergulho no campo das plataformas virtuais, da realidade virtual, isso afeta todo o campo da subjetividade. Não se trata mais aí de um mesmo sujeito. E pensando as novas gerações, né, as novas gerações já vão sendo constituídas, né, pensa nos termos de, processo, de formação, os processos de formação de constituição da subjetividade, né, como eus digitais, né, sujeitos cibernéticos. Okay? Isso afeta, né, a dimensão da inteligência, da memória, afeta a dimensão do corpo, a dimensão do sensível, né, e nós percebemos, né, as novas formas de presença, né, não física, não material, mas virtual. Né, daí nós falamos de um processo de virtualização do corpo,
de uma digitalização do eu, por aí vai. Ok? Então, aí, a centralidade, né, da virtualização, pensando assim, um fenômeno da virtualização, o acontecimento da virtualização, a constituição de espaços virtuais, espaços cibernéticos, emergência de comunidades virtuais, né, a tendência a uma realidade virtual, ok? E para situar o campo da educação, né, as instituições de ensino, né, a proliferação, aí, a profusão das EADs, né, ensino aberto à distância, ensino remoto, as universidades se virtualizando, os cursos de formação, né, a emergência e constituição de novas disciplinas, de novas áreas do conhecimento, né, ou seja, o próprio espaço de formação se virtualizando, uma nova relação com o saber, né, ou seja, tem uma mutação no campo da formação. Vejam vocês aqui que eu não estou fazendo nenhum juízo, né, de valor em termos assim, digamos assim, o que é que nós estaríamos ganhando com essa mutação, com essa transformação, com a constituição desses espaços virtuais de formação, e o que é que nós estamos perdendo, em termos de os elementos positivos, os elementos negativos. Mas o que eu estou querendo descrever com vocês, eu acho que isso é importante, a passagem, o deslocamento, a mutação. Eu acho que essa mutação é um acontecimento, é um processo, trata-se de um processo irreversível, né, cujas consequências do desdobramentos nós já começamos a sentir. E isso é o mais importante, é aprender o elemento da mutação, o elemento da transformação. Okay? E aí criar, né, categorias, conceitos, né, que nos permitam aí pensar, problematizar, né, esse fenômeno da virtualização. Ok? Então, as plataformas, né, e a virtualização dos espaços de formação. A emergência do professor virtual, dos assistentes virtuais, né, isso tem sérias consequências, né, tem vários desdobramentos, nós vamos ter que tratar disso aqui, quer dizer, a substituição de professores por máquinas inteligentes, por plataformas, por softwares, por aplicativos. Então, essa noção importante aqui, né, aprendizado de máquina, né, máquinas inteligentes, né, conduz a um processo de substituição. Isso você observa, né, com a emergência dos assistentes virtuais, esses agentes ou assistentes autônomos, né, nas diversas áreas, né, isso na medicina, no campo do direito, né, no setor de serviços, bens e serviços de um modo geral, e o campo da educação ele já vai sendo afetado. Percebe esse movimento nas escolas, de modo particular nas faculdades particulares, privadas, na demissão em massa de professores, né, substituindo aí por programas, softwares, né, por aplicativos, por máquinas, pela inteligência artificial. Nós vamos trazer dados para vocês aqui. Então, assim, o fenômeno da virtualização, né, ele acarreta um processo de substituição, ou seja, de substituição, né, de seres humanos, entre aspas, assim, orgânicos, tal como nós podemos reconhecer em termos de constituição, né, por máquinas. Né, e a educação, o campo da educação, o campo das profissões, né, serão e passam, e a gente já pode observar, né, as consequências disso na nossa atualidade. Ok? Então, nós temos aí, né, o poder da inteligência artificial na sua relação com os algoritmos digitais. Né? Acho que vai ser essa relação entre os algoritmos digitais, né, pensando aí a inteligência artificial, né, software de reconhecimento de padrões, reconhecimento de fala, reconhecimento facial, né, o aprimoramento dessas inteligências artificiais, né, dessas máquinas, né, e as consequências para a vida social, né, e individual. Ok? Então, as novas formas de vigilância e de controle da vida individual e coletiva, e, fundamentalmente aqui, posicionar a questão do panoptismo digital, né? Dispositivo panóptico. Mas nós temos, assim, né, para pensar o campo da política, né, as novas formas de luta, no campo da política, né, a gente já observa aí a noção de guerra cibernética, né, entre países, guerra comercial, a gente pensa aí a questão da fake news, manipulação, fraudes, pensa aí o
o poder dessas grandes corporações, né, manipular eleições, constituir fraudes, né, há toda uma discussão em torno aí da fake news, né, das redes sociais, né, e o comprometimento da esfera democrática, as consequências para a democracia, né, a democracia em risco, em função, né, dos dados, dos bancos de dados, do Big Data, né, das empresas de tecnologia, de grande tecnologia que dominam, né, e o poder de afetar o campo da política. Então, nós observamos aí já a emergência de uma guerra comercial, né, também, né, por exemplo, mais exemplo maior aí seria Estados Unidos e China, né, a guerra dos dados, a guerra por tecnologias, 5G, né, nós vamos voltar a esse ponto. Né. E, por outro lado, né, como é que fica, né, as políticas de resistência? Então, hoje nós observamos se existem novas formas de controle da vida, né, social, né, novas formas de monitoramento, né, dos movimentos sociais, das práticas políticas, né, mas também nós observamos políticas e práticas de resistência. Né, só para ficar em dois exemplos aqui, nós observamos também a emergência de um hacker ativismo, né, hacker-ativismo, né? Exemplo, né, dos grupos, são vários os grupos, né, mas talvez os mais conhecidos aqui, podemos citar aqui, né, anônimos, né, que planejam ataques e derrubam ou descaracterizam sites de empresas e governos. Né? Então, assim, nós temos assim, um cyberanarquismo, né? Nós temos assim, uma espécie de guerrilha cibernética, as novas formas de luta e resistência ao poder dessas corporações, né, se dão também pelas redes sociais, né? Quer dizer, o campo da inteligência artificial, né, o campo dos algoritmos digitais, dos bancos, né, informacionais, também se constituindo como espaço de luta. Né? Okay? Nós temos aqui, né, a questão recente, né, a gente poderia colocar assim, embora isso remonte à criação desse grupo, né, Wikileaks, desde 2006, mas dada os desdobramentos, a perseguição política, enfim, que nós observamos nos dias de hoje. Né? Aí a figura central, né, desse movimento. Né? Grupos que acessam informações confidenciais e as tornam públicas. Né? Quer dizer, sistema de defesa, né, de segurança, questões que envolvem o Departamento de Defesa, por exemplo, dos Estados Unidos, né, os grupos, os hackers, os crackers, eles acessam esses dados secretos e tornam públicos, né, mostrando aí essa face aí oculta, né, dos estados, na perseguição, né, na promoção de guerras, na promoção de genocídios. Né, então aí nós temos aí uma espécie de guerra cibernética, de, a emergência de guerrilhas, né, grupos anarquistas, hacker ativismo, e eu acho que esses dois grupos demonstram isso. Mas nós temos dezenas de outros grupos, ok? Então, em torno dos dados, do capitalismo de dados, né, em torno dessa política dos dados, a gente emerge também toda uma constituição de um novo campo de lutas. Eu gostaria de indicar para vocês de imediato, pessoal, dois documentários, certo? Da Netflix. Privacidade Hackeada, de 2019, e esse outro documentário, né, O Dilema das Redes, mais atual, né, que vem produzindo aí muitos debates, discussões, e me parece mais interessante, né, O Dilema das Redes. Eu recomendo esse fundamentalmente, O Dilema das Redes, para demonstrar aí, né, como esses gigantes aí das tecnologias da informação, essas grandes empresas, essas grandes corporações, como o Google, Facebook, Apple, né, Amazon, esses grupos, né, eles se estruturam por dentro, né, a lógica, né, como é que imprime toda essa política, né, de captura, de extração de dados das pessoas, né, e como é que funciona a lógica interna, né, do ponto de vista do design, da publicidade, da lógica de programação, os usos da inteligência artificial, dos algoritmos, né?
Então, digamos assim, é um documentário extremamente importante, né, de figuras que, que já estiveram, né, no âmbito dessas empresas, né, que promoveram, que criaram esses aplicativos, essas plataformas, e demonstram aí esse lado, digamos assim, esse lado cruel dessas corporações. Né, o que é possível de ser feito com os nossos dados, com as nossas informações. E mostra a vulnerabilidade que estamos expostos, a vulnerabilidade. Enfim, eu recomendo para vocês, então, assim, esses dois documentários, ok? Espero que vocês assistam, né? Tá disponível aí, principalmente esse mais recente, o Dilema das Redes, ok? Então, pessoal, nós temos aqui, né, mais uma vez, digamos assim, as sociedades de controle, como sociedades de vigilância, né, podemos aí retomar a noção de panoptismo, mas agora pensando em termos de tecnologias digitais, tecnologias de informação, algoritmos digitais, inteligência artificial, né, cibernética, centralidade cibernética, nas novas formas de controle da vida individual e social. É um poder que se exerce com base na vigilância, né, fundamentalmente agora nas redes sociais, não nas escolas, nas prisões, nos hospitais, nas fábricas, né, nas instituições de sequestros, mas agora, né, no âmbito das redes sociais, no âmbito, né, das tecnologias digitais, das plataformas. Né, isso é fundamental, né? As novas formas de controle e regulação da vida, de monitoramento emergente aí. Como indicação também, pessoal, eu acho que, não sei se vocês assistiram, mas eu recomendaria, né, o clássico, né, o Show de Truman, ou o Show da Vida, que vai demonstrar bem, né, a emergência dessa sociedade de controle, né, a partir dos shows de realidade, né, enfim, da profusão, reality shows, né, e por aí vai. Um filme belíssimo, extremamente sensível, e um clássico para se pensar, se compreender a emergência da sociedade de controle. Todos esses sistemas de monitoramento, sobretudo, né, câmeras de vigilância, enfim. A emergência dessas grandes corporações, a centralidade, né, como é que a nossa vida, né, ela se transforma num bem material, né, informacional, né, a vida como um capital informacional, quer dizer. E os processos de constituição de sujeito com base nessas tecnologias, certo? Então, eu indico para vocês aqui o Show de Truman. Eu acho que é um clássico para nós pensarmos aí as sociedades de controle. Aí, como extensão, né, Big Brother, os shows de realidade demonstram bem isso, em que consiste uma sociedade de controle, uma característica, né, das sociedades contemporâneas. Aqui, sorria, você está sendo filmado, já diz de modo significativo que é uma sociedade de controle, ok? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui, né? Hoje o objetivo da aula foi demonstrar, mesmo que de um modo esquemático, né, apresentar uma espécie de mapa, né, as passagens, os deslocamentos, as mutações, né, de sociedades modernas, industriais, sociedades disciplinares para sociedades contemporâneas, né, sociedades como as nossas, sociedades pós-industriais, informacionais, né, transnacionais, né, situando aí a centralidade das corporações econômicas, né, a centralidade dos gigantes das empresas de ciência e tecnologia, né, e as novas formas de monitoramento, né, as cyber tecnologias, ou as cyber biotecnologias, né, as novas formas de controle da vida. Então, pensar, né, a cibernética, né, pensar o campo das tecnologias da informação, todo o campo das plataformas, dos apps, né, das tecnologias da informação, das redes sociais, toda atravessada por dispositivos de poder, né, formas de controle e regulação da vida. Né, e os novos processos de subjetivação e de constituição de sujeitos emergentes no âmbito, né, dessas plataformas, né, no âmbito das redes sociais, enfim, com a potência dessas máquinas, né, com a potência, pensar a potência da inteligência artificial, né, dos algoritmos digitais, né, e sofisticação, né, o refinamento dessas tecnologias,
né, e a capacidade, né, de expor a vida, né, de como nós hoje nos apresentamos, né, nos mostramos vulneráveis do ponto de vista da nossa intimidade, do ponto de vista da nossa subjetividade. Okay? Então, na próxima aula, eu retomo, né, algumas dessas noções, no sentido que nós possamos aí dar continuidade, né, a esse elemento que eu venho descrevendo como mutação sociológica no âmbito das mutações contemporâneas. Ok?